Olá pessoal, trago para vocês mais uma questão de mecânica dos fluidos, hoje a questão 2.13 do livro Franco Brunetti, que mostra uma figura que diz que o sistema abaixo está em equilíbrio estático e pede-se a pressão do A1 e a pressão do A2. A pressão do A1 ele quer em milímetros de mercúrio e ele quer a pressão absoluta. E no A2 ele quer em metros por coluna de água. Vamos lá. Ele fala, primeiramente, que o sistema está em equilíbrio estático, certo? Se o sistema está em equilíbrio estático, eu posso trabalhar com força, certo? Porque uma força anula a outra para ter um equilíbrio. Mas temos aqui a pressão. E como trabalhar com força e pressão? Sabemos que a pressão é força sobre a área. Logo, eu posso isolar a pressão, certo? Não, eu posso isolar a força e força é igual a pressão vezes área. Pronto, é com essa expressão que eu vou trabalhar em todo o problema. Mas antes de continuar, vamos fazer algumas conversões, que ele deu o diâmetro em D maior como 71,4 mm, converter para metros só divide por 1000, fica 0,0714 metros. O diâmetro menor, ele fala que é 35,7 mm, convertendo para metro fica 0,0357 metros. E o H, 400 mm, convertendo para metro fica 0,4 metros. Pronto, agora vamos lá. Se eu vou trabalhar com força, e as forças se anulam porque o sistema está em equilíbrio, eu tenho aqui uma força aqui, certo? Nessa área aqui, nesse sentido, porque a pressão está exercendo uma força sobre este êmbolo e tem uma força aqui que ele já dá como 31 N e por consequência essas duas forças que estão para a direita, uma força para a esquerda vai anular ela, e a força que vai anular ela é essa força aqui dessa pressão do fluido 2, do A2, certo? Então eu posso escrever que, vou chamar essa primeira parte de 1. A pressão, força é o que? Força é o que? Pressão vezes área. Então a pressão, certo? Vou chamar isso aqui de 1, então pressão 1 vezes a área 1. Quem é a área 1 que a pressão está em contato? É a área deste êmbolo. Então a área de um êmbolo ou de um cilindro é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Esse D maiúsculo porque o diâmetro desse cilindro aqui, D maiúsculo. Só voltando que a área em contato aqui é a área de uma circunferência. Continuando, mais 31, certo? E o que é que está anulando essa parte aqui que eu falei? É a pressão, a pressão desse fluido 2 aqui. Então, pressão 2 que multiplica a área 2. A área 2 aqui tem uma observação. A área de contato desse lado 1 aqui é todo o cilindro. Vou desenhar um cilindro aqui para você ver de outro ângulo. É todo esse cilindro aqui, a área de contato, certo? Como se estivesse vendo de frente. Desse outro lado aqui, não vai ser todo o cilindro, porque eu tenho uma haste aqui. Eu tenho um cilindro e tenho uma haste aqui no meio. Ou seja, a área de contato só vai ser esta área aqui que eu estou marcando. Logo, ele dá o diâmetro dessa parte aqui com um D menor. Então a área de contato desta pressão aqui vai ser o diâmetro maior ao quadrado menos o diâmetro menor ao quadrado. Pronto, montei a minha expressão. Abrindo essa conta aqui e jogando os valores do diâmetro aqui dentro, certo? E eu converti para vocês aqui para metro. Você vai chegar ao resultado que todo este cálculo aqui até aqui, só essa área aqui, vai dar 4 vezes 10 a menos 3, que multiplica a pressão em 1, mais 31, que é a força aqui, é igual a, você calculando esta área aqui, vai dar 3 vezes 10 a menos 3,
que multiplica a pressão em 2. Tendo essa informação, é uma equação. Nessa equação eu tenho a pressão em 1 e a pressão em 2, ou seja, eu tenho uma equação e duas variáveis. Um sistema com uma equação e duas variáveis não é possível. Logo eu tenho que fazer mais uma análise na figura e achar outra equação com a pressão 1 e a pressão 2. Vamos fazer agora outra análise. Já analisamos nessa parte superior aqui, então vamos analisar nessa parte que tem um manômetro aqui. Vamos escrever a equação manométrica deste ponto aqui, que é o ponto da pressão 1, até este ponto aqui, que é o ponto da pressão 2. Continuando, a pressão em 1, se essa fluido aqui está descendo, é positivo, mais o peso específico desse fluido, que é da água, H2O, que multiplica sua altura. Qual a diferença de altura desse fluido para esse? A diferença vai ser essa diferença aqui, certo? Isso aqui. Daqui para cá eu tenho 1 ΔH, daqui para cá eu tenho 2 ΔH. Então a altura é 2 vezes ΔH. Continuando, esse fluido que desceu aqui até aqui é o peso específico de M, então mais peso específico de M, que multiplica a altura de M, que é IH. Esse fluido aqui, que é água, novamente subiu mais H, então menos peso específico da água, que multiplica H. Isso aqui é igual à pressão do A1. Tendo essas informações, não podemos calcular ainda, porque não sabemos quem é ΔH. A questão informa apenas quem é H e não ΔH. Como vamos achar esse ΔH? Para achar essa ΔH, podemos fazer uma equivalência, dizer que ΔH vezes a área, que é no caso do volume, um comprimento vezes uma área dá um volume dessa parte aqui, certo? ΔH vezes π sobre 4 vezes d ao quadrado é igual a H sobre 2 vezes π sobre 4 vezes d ao quadrado, certo? Porque eu escrevi e disse que ΔH é igual a esse termo aqui. Porque ele diz que força é quando a força for igual a zero aqui. Quando a força é igual a zero, a altura é zero. Se elas se anulam, eu posso afirmar que eu tenho 2 ΔH aqui. Então fica 2 ΔH é igual a H. Se eu quero saber quem é ΔH, então eu isolo ele. Então está multiplicando 2, passa dividindo. Isso implica dizer que ΔH é igual a H sobre 2. Pronto, então vamos continuar aqui em cima. Só justifiquei o uso desse termo. Eu posso cortar esse, posso cortar esse. Se eu quero isolar esse ΔH, eu posso isolar aqui, ficando como ΔH é igual a, se D está multiplicando, passa dividindo, fica H sobre 2, que multiplica D aqui sobre D maior ao quadrado. Então, isolando os termos, eu dizer que ΔH é QH, que é 0,4, dividido por 2. Que é o diâmetro aqui, o menor, dá 0,0357 dividido por 0,0714. Tudo isso ao quadrado. Meu ΔH vai ser igual a 0,5 metros. Pronto, achei quem é meu ΔH. Vamos substituir nessa expressão e achar outra equação. Substituindo aqui essa expressão, certo? Você tem o valor de o peso específico da água, que é 10.000,
aqui é um 2, que multiplica o ΔH, que é 0,5. Você tem o P específico M, que ele falou que é 50.000, vezes a altura H, que é 0,4, menos o P específico da água novamente, que é 10.000, vezes a altura, que é 0,4. Se você colocar todos os números aí e fazer o cálculo, eu vou adiantar aqui, certo? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. E você fizer este cálculo, você vai achar que a pressão em 1 mais 17.000 vai ser igual a pressão em 2. Eu chamei esse termo aqui de 2, foi? Pronto, eu tenho duas equações, que é essa equação 2 aqui e essa equação 1. Então eu vou só substituir esse termo aqui, P2, aqui em cima, e achar minha pressão em 1. Se eu pegar P2 aqui, que é P2? P1 mais 17.000, certo? Então eu vou colocar no lugar de P2 aqui, substituindo. Eu sei que 4 vezes 10 a menos 3, deixa eu isolar aqui, vezes P1 mais 31 é igual a 3 vezes 10 a menos 3, que multiplica P2. Que é P2? P1 mais 17.000. P1 mais 17.000. Depois que substituímos aqui, agora você faz essa multiplicação, certo? Desse termo aqui por esse e deste por esse, que fica 4 vezes 10 a menos 3 vezes P1 mais 31 igual a 3 vezes 10 a menos 3 P1, certo? Mais 3 vezes 10 a menos 3 vezes 17.000. Agora o que você faz? Você passa esse termo aqui de P1 para esse lado aqui e passa esse numérico aqui para esse outro lado aqui. Vai ficar aqui, você passando, fica 4 vezes 10 a menos 3 P1 menos 3 vezes 10 a menos 3 P1, que é igual a esse lado aqui, essa conta aqui, 3 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 17.000 dá 51. Esse aqui está positivo passando para o lado da 31. Isso quer dizer que 4 menos 3 dá 1, então fica 10 a menos 3 P1 é igual a 20. Então, eu posso dizer que P1 é igual a 20 dividido por 10 a menos 3. Isso aqui é igual a 20.000 Pascal. 20.000 Pascal. Mas ele não quer o resultado em Pascal, ele quer o resultado em milímetro mercúrio. Para transformar 20.000 Pascal em milímetro mercúrio, é só você pegar 20.000, certo? E divide pelo peso específico do mercúrio. Quanto é o peso específico do mercúrio? É 136.000, que ele falou que é. O peso específico do mercúrio, 136.000. Se você dividir 20.000 por 136.000, esse resultado aqui vai ser 0,147 metros de mercúrio. Mas não queremos metros, então queremos milímetro. É só multiplicar por 1000, que fica 147 milímetros de mercúrio. Aí você pode perguntar, mas não bateu com a resposta. É porque esse valor aqui é desta pressão, está em pressão manométrica, mas ele quer a pressão absoluta.
A pressão absoluta é a soma da pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Se eu tenho a pressão efetiva aqui, que é 147 milímetros, eu somo com a pressão atmosférica, que a pressão atmosférica aqui que ele falou que é 800, que é 684. Então, 147 mais 684, isso aqui vai ser igual a 831 milímetros de mercúrio. Pronto, agora eu achei quem é a pressão em 1, ou seja, pressão no mar 1. Pressão no mar 1 é igual, pressão no ar 1 é igual a 831 milímetros de mercúrio, sendo essa pressão ABS, que é absoluta. Pressão efetiva, que encontramos aqui, 147, mais a pressão atmosférica. Isso foi a letra A. Agora na letra B, ele quer a pressão no A2, certo? Só que ele quer ir em metros de coluna de água. Temos essa expressão aqui, de pressão em 2, que já está separada aqui, então vou pegar ela. Pressão em 2 é igual a pressão em 1 mais 17.000. Então, pressão em 2. Quanto é a pressão em 1 que descobrimos em Pascal? Porque essa expressão aqui está em Pascal. É 20.000. Então, fica 20.000 mais 17.000. Isso aqui é igual a 37.000 Pascal. Pronto, eu achei a pressão em 2. Ele quer em coluna de água. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz com a outra. Eu pego a pressão em Pascal, que é 37.000, divido pelo específico da água, que é 10.000. Isso aqui vai ser igual a 3,7 metros por coluna de água. Essa aqui é a pressão no ar 2 em metros por coluna de água. Bom, pessoal, esse foi um vídeo do nosso canal. Se você gostou e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e até a próxima.